Que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. De modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Motivacional Studios. Você pode e vai muito além. Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, a filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo, não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco, né? E que propositadamente driblam, né, aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de prestidigitação mental. Né? Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, é claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Sim. Nesse sentido, né, imaginar que um intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo, né, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos ou me ouço, né, em algumas situações daquilo que falava, né, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Esse caminho, né, ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti, falta, claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja, certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa, né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você tem um braço fofo, mas foi absolutamente... Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Não havia nenhuma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande, era alguém com quem eu tinha, na pessoa, né, porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até, né, do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. Aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção, né, eu não ter prestado atenção. Porque você poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo, o que é pior ainda. E eu falei sem pensar, falei, então não faça isso. É claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? Pode ser capaz de coisas que não deve na prática, né? E na escrita. Né? Eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Mas isso... Se eu puder evitar fazer isso, há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. O que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. A expressão musical, a expressão do teatro, a expressão, né, daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista que nós somos capazes, né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade, ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere, mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez, né, isso possa parecer até inocente, mas não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje de modo estranho é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Não preciso usar o inglês. O que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação, porque a brincadeira, a gozação num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu, gosta de jogar truco. O interessante é que no jogo de truco, para quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz você é o ladrão, né? Você fala você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala, certo? E você é humilhado, e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho, na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão
onde se pudesse maximizar a ofensa, né, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes, alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. Não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Certo? Será que eu fui ofensivo para a pessoa? Fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Existe culpa. O politicamente correto, ele funciona, né, muito mais por algo que um dia, eu gosto de citar isso, o Lenin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta, né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Algumas das coisas que eu falava há algum tempo, numa coisa que produziam até riso, numa palestra, eu recuei. Não porque eu queira me censurar, eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa, como faço? Que não chateie, né, nenhuma pessoa. Nós, da Motivacional Studios, estamos aqui para te motivar. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixe o seu comentário. O link do podcast completo está na descrição deste vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos aqui da Motivacional Studios. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!